Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Meio Ambiente, Ciência e Biologia. Eu sou Jairo Correia e nessa videoaula eu vou falar sobre a preservação das florestas. Antes de iniciar o nosso conteúdo, assista também aos outros vídeos que se encontram na playlist. Dê o seu like, se inscrevam no nosso canal e clique no sininho para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos que serão postados. Bem, então, a primeira pergunta a se fazer é: por que devemos preservar as florestas? Primeiro, porque as florestas elas promovem uma melhoria na qualidade de vida. Isto porque ocorre a filtração do ar através de um processo muito importante que acontece no interior das plantas, mais especificamente nos cloroplastos, não é? Então as folhas elas vão fazer o quê? E as partes verdes dos vegetais elas vão captar uma grande quantidade de gás carbônico, não é? E esse gás carbônico captado vai ser utilizado no processo fotossintético. Então, com isso vai ocorrer uma redução dos níveis de CO2 no ar atmosférico. As florestas também são importantes porque elas promovem o fornecimento de recursos naturais como madeira e plantas medicinais e também a produção de medicamentos fitoterápicos. Também são fontes de recursos genéticos e servem como locais de pesquisas para todos os tipos de pesquisa científica, né, que estejam envolvidos com o meio ambiente ali. Além de ser também um local que serve para a exploração do ecoturismo, não é? E também as florestas servem como locais de recreação. As florestas elas diminuem a velocidade das mudanças climáticas. Por quê? Porque elas vão estabilizar a quantidade de calor que é distribuída no meio ambiente. Então vai ocorrer uma diminuição do excesso de calor, principalmente nas cidades, e vai melhorar consequentemente o clima do nosso planeta. Né? Então, como eu falei na instante, já que as florestas são filtradoras, né, do ar atmosférico, vai ocorrer uma redução dos gases que causam o efeito estufa. Né? Então, no caso do gás carbônico, né, vai haver essa diminuição, né, desse nível de gás carbônico e, consequentemente, vai haver a diminuição do efeito estufa. As florestas também elas servem, né, para proteger e conservar o solo contra a erosão. Né? Então, as raízes das plantas, de todos os vegetais, elas vão reter ali naquele solo a quantidade de matéria orgânica, né? E também vão reter a umidade e vai flexibilizar e promover a multiplicação de micro-organismos que absorvem os nutrientes e alguns gases da atmosfera, como no caso o nitrogênio, e vai promover esse transporte desses gases, né, e desses nutrientes para essas plantas, através dos pelos absorventes dessas raízes. Não é? As florestas elas também servem como reciclagem de nutrientes. Tá? Então, tudo aquilo que é jogado como resíduo sólido, matéria orgânica, né, aquilo ali é reprocessado através dos micro-organismos, das raízes, e aquilo ali vira matéria orgânica produtiva para o crescimento dessas árvores, certo? Bom, e também as florestas, elas
garantem a sobrevivência de toda a biodiversidade do nosso planeta, já que todas as outras espécies de animais dependem diretamente, né, da sobrevivência de todos os vegetais que existem no nosso planeta. As florestas também desempenham um papel a nível ecológico, econômico e social. Então, no nível ecológico, já foi falado porque os vegetais, eles são os produtores, né, de qualquer cadeia ou teia alimentar. Então, significa, o que é um produtor? É aquele ser que realiza a fotossíntese, né, que vai produzir gás oxigênio, mais glicose, né, e todos os alimentos que se tornam disponíveis para a sobrevivência dos outros seres vivos. E na fotossíntese, primeiro vai ocorrer a absorção do gás carbônico, a água que vai entrar através dos pelos absorventes das raízes, na presença da luz solar, para que ocorra essa produção do gás oxigênio mais a glicose, que é um composto açucarado. Ok? Também as florestas, elas servem como fonte de renda para os povos que moram próximos a esses ecossistemas, através do processo de extrativismo vegetal e de produtos florestais não madeireiros. Então, além do fornecimento de madeiras, no caso, quando se faz o extrativismo, né, a retirada da madeira de forma sustentável, através do corte dos ramos laterais, que, por sua vez, essa prática impede a derrubada das árvores, o que é que vai acontecer? Esses povos que ali vivem, que fazem esse manejo, né, de extração de madeira, eles vão ter uma fonte de renda que vai promover a sua subsistência. Além disso, o que é que acontece? As plantas e as florestas, elas servem como combustíveis, né? Então, quando se faz a retirada dos ramos laterais para a produção do carvão vegetal, esse carvão vegetal ele é utilizado, né, na queima para alimentar os fornos, né? E, consequentemente, aquilo ali gera e se torna aquele carvão vegetal um tipo de combustível para o funcionamento de alguns tipos de máquinas que se utilizam desse tipo de matéria-prima. As florestas também servem de alimentação para o homem, como já foi falado, para as aves e outros animais silvestres, né? Então, desde as sementes, né, até raízes, caule, folhas, flores e frutos, né? Então, dependendo do tipo de vegetal, né, ocorre um aproveitamento integral de determinados tipos de plantas. Também as florestas, elas vão fornecer matérias-primas para a indústria de celulose, para que ocorra a fabricação de papéis, cosméticos, através da extração de óleos essenciais, cortiça, frutos e sementes. Bom, e aí vem a questão, uma outra pergunta também: como nós devemos utilizar os recursos florestais? Existe uma prática chamada de manejo florestal. O manejo florestal ele é feito em função de um estudo da área que vai ser utilizada para ser explorada no bom sentido, né? Então, por exemplo, no caso, quando se quer fazer a extração de madeira, determinado tipo de madeira, então não se faz mais o corte, não é necessário que se coloque abaixo toda aquela planta. Se utiliza através de cálculos matemáticos, né, de engenharia ambiental, né, de estudo biológico também. Se faz o corte dos ramos laterais de acordo com a posição daquela árvore que vai se fazer a extração desses ramos laterais e faz-se o cálculo preciso através da angulação para que aquele ramo que vai ser retirado ele não cause muitos danos a outras plantas que estejam em volta daquela que se está fazendo a extração dos ramos laterais dessa planta.
Ok, pessoal? Então, o manejo florestal ele é feito baseado em estudos, né, ecológicos, estudos de engenharia ambiental e de cálculos matemáticos, para que se promova a conservação daquela região em que se está fazendo a utilização para a extração de matérias-primas ou de outro tipo de planta, ou no caso de frutos e sementes, certo? Então, nesse caso especificamente, todo o trabalho é feito de forma gradual e com estudos, prevendo-se também os impactos ambientais. As florestas também, ela tem um alto valor paisagístico, já que é muito melhor se ter a visualização, né, de uma floresta toda verdinha, toda bonitinha, com produção, né, em larga escala, né, com os animais ali vivendo em plena harmonia, do que se olhar para uma determinada região onde se observa que várias árvores foram cortadas, muitas vezes de forma indiscriminada, né, sem estar embasada na legislação ambiental, principalmente no caso aqui do nosso país, do Brasil, porque o que vai fazer com que ocorra uma destruição, né, gradual, gradativa, e vai se promover o empobrecimento e se torna uma região, né, semidesértica ou desértica, o que faz com que o aspecto visual e paisagístico se torne empobrecido. E isso realmente é muito ruim para uma determinada região de uma cidade, de um estado ou de um país, porque as florestas, elas têm uma importância muito grande, né, como estrutura ambiental sustentável, né, e rentável, porque elas promovem uma grande quantidade de riquezas para uma determinada cidade, para um estado e para um país. Daí a necessidade de se ter essa preservação contínua, para que as próximas gerações possam tirar também o seu sustento dessas florestas e dessas regiões agricultáveis, né, ou agroflorestais. Ok? Então, também é importante que ocorra uma arborização urbana, não é? Porque com a arborização urbana vai se promover a melhoria da qualidade de vida e o embelezamento das cidades. Então, uma cidade bem arborizada é uma cidade que tem um clima bastante ameno. É uma cidade que se tem uma redução dos índices de poluição atmosférica, né? E melhoria da qualidade de vida. Ok, pessoal? Então, vocês podem ver lá que existem um outro link, né? Eu vou colocar outro link lá, que está ligado à questão da preservação de outros ecossistemas também. Ok? Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.